Olá a todos, nessa aula estaremos iniciando o estudo das funções, começando por uma noção intuitiva. A noção de uma função está diretamente relacionada a uma regra específica entre dois elementos. Essa regra é comum de ser chamada lei de correspondência ou relação. Uma maneira de entender como opera uma função é através das máquinas de transformar. Nesse caso, como funciona uma máquina de transformar? Você tem uma entrada, uma determinada regra específica é efetuada e tem uma saída. Por exemplo, tem aquela máquina que você coloca a moeda, alguma coisa acontece e essa máquina fornece ou uma bala ou um amendoim, por exemplo. Vamos explorar agora como funciona essa máquina de transformar num exemplo concreto, considerando uma máquina que está programada para elevar um número de entrada ao quadrado e depois adicionar 1 ao resultado. Então observe, vamos supor que a entrada aqui seja denotada pela variável x. Se eleva ao quadrado esse número, x no caso, e a saída, que a gente pode representar por y, seria precisamente quem? A lei de formação aqui permite escrever o y como sendo o elemento de saída, igual a o elemento de entrada, que seria o x elevado ao quadrado, e o resultado adicionar uma unidade. Então, os números na saída teriam esta forma. Se a gente for, por exemplo, completar alguma tabelinha aqui com valores concretos para o número de entrada e o correspondente número de saída, podemos destacar alguns valores concretos. Por exemplo, podemos destacar o menos 1, 0, 1 e 2, e assim por diante. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o elemento x, né, igual a 1, quem seria a saída nesse caso? O elemento 1 entra, esse número, menos 1, perdão, elevado ao quadrado, e o resultado sendo acrescentado uma unidade. Então ficaria menos 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Então, para menos 1, temos uma associação para o número 2. 0. 0 entrando na máquina, elevado ao quadrado, 0 mais 1, o resultado seria 1. De forma análoga, para o caso de x igual a 1, o y seria 1 elevado ao quadrado, que é 1 mais 1, 2. E por fim, para x igual a 2, teríamos y igual a 2 elevado ao quadrado, 4 mais 1, 5. Então esse aqui é um exemplo concreto, relativamente simples, que ilustra de forma intuitiva como opera uma função. Vamos então passar agora a estabelecer uma definição formal para função. Bom, uma definição formal para função poderia ser a seguinte. Vamos considerar inicialmente dois conjuntos A e B não vazios. Dizemos que f é uma função de A em B, se e somente se cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Qual é a notação reservada, nesse caso, para a função? Seria a seguinte. Uma função f de A em B, leia-se f de A em B, tal que a cada elemento x, por exemplo, do conjunto A, ele faz corresponder um elemento y no conjunto B. Eu só estabeleci uma notação para a função como sendo essa daqui. Certo? Do ponto de vista diagramático, aproveitando a teoria dos conjuntos, podemos descrever a relação como função da seguinte forma. Ou seja, temos um conjunto A e um conjunto B. Entre esses dois conjuntos é estabelecido uma relação, definida por f, chamada de função, e que satisfaz essa característica. Ou seja, cada elemento do conjunto A faz corresponder um único elemento no conjunto B. Ou seja, para cada elemento do conjunto A faz corresponder um elemento do conjunto B. O conjunto de todos os elementos em A são chamados de argumento da função ou variável independente. Já as imagens, no caso,
Os elementos do conjunto B são chamados de imagem de x, ou seja, imagem da variável independente, e isto estaria representando a variável dependente. O conjunto A aqui representado é conhecido como o domínio de definição da função, ou o conjunto de partida, e o conjunto B como sendo o contradomínio da função ou o conjunto imagem. Vamos tentar entender de uma forma concreta esta definição. Por exemplo, suponha ou imagine que você vai no supermercado. Se você vai no supermercado, você tem interesse em comprar um determinado produto. No determinado supermercado, você pode comprar um determinado produto por um preço específico. Então vamos supor que você vai no supermercado e você quer comprar arroz, feijão, uva, por exemplo, por aí vai. Esse conjunto aqui seria o conjunto A, por exemplo, que poderia estar representado como sendo o produto do mercado. Vou colocar aqui e especificar em quilogramas, certo? O conjunto B, representando aqui o contradomínio ou conjunto de chegada, estaria representando o preço do produto. No conjunto A, vou colocar aqui em reais. Então, por exemplo, você vai no mercado e você compra arroz, um quilo de arroz, por exemplo, sei lá, por R$5. Ou você vai e compra o feijão, um quilo, por R$7. Ou ainda vai e compra o quilo de uva por, vamos supor, R$10 e por aí vai. Ou seja, para cada produto você tem um preço específico. Ou seja, aqui temos uma relação específica que relaciona um produto e seu respectivo preço. Nesse caso, uma função. Tudo bem? Vamos explorar então em mais detalhes outros exemplos um pouco mais gerais. Então, vamos explorar os 3 exemplos e verificar qual deles representa uma função. Importante lembrar a definição. Então vamos no primeiro exemplo aqui. Observe que temos um conjunto A, que é o conjunto de partida, ou domínio da função, e o conjunto B como sendo o conjunto de chegada, ou contradomínio, correto? Então temos esse elemento em A sendo associado a esse elemento em B. Mesmo com esse aqui, esse associado a esse. A questão é, isso representa uma função? Certamente não. Por quê? Porque temos um elemento aqui em A que ficou isolado. Então não estará verificando a definição. Cada elemento, ou seja, todo elemento em A, precisa estar associado a um elemento em B. E isso não acontece com esse elemento. Portanto, esse gráfico diagramático aqui representado nesse primeiro exemplo não é uma função. E esse segundo aqui, o que vocês acham? Observe que temos 3 elementos em A, aqui representados, e 4 elementos em B. Esse elemento aqui em A faz corresponder a esse elemento em B. Esse elemento aqui em A faz corresponder a esse outro aqui. Mas observem aqui, ó. Um elemento em A faz corresponder 2 elementos diferentes em B. Ora, isso contradiz a definição aqui, ó. Cada elemento em A precisa estar associado a um único elemento em B. E isso lá não está acontecendo. Então, portanto, temos um elemento em A associado a 2 elementos distintos em B. Mais uma vez, este exemplo não representa uma função. E esse aqui? Observe que temos 3 elementos em A e 3 elementos em B. Sendo que cada elemento em A está associado a um único elemento em B. Se vocês forem parar para pensar, no caso da definição, certamente, nesse caso, temos uma função. Porque a cada elemento em A está sendo associado a um único elemento em B. Então, portanto, aqui F representado dessa forma é uma função. Certinho? Continuando, podemos explorar agora alguns exemplos envolvendo números. Se você quiser, pode pausar o vídeo
tentar fazer sozinho e depois vir a conferir os resultados. Combinado? Vamos lá então. Observem que aqui temos 4 diagramas e precisamos verificar ou identificar quais deles representam uma função. Então, por exemplo, nesse primeiro diagrama aqui, observe que o número 0 faz corresponder o 3. O número 1, o domínio, né, faz corresponder o 4. E o número 2 faz corresponder o 5. Por enquanto, tudo bem. Mas olha só, esse elemento aqui, ó, esse numerinho aqui, 1, ele não está sendo associado a nenhum elemento no conjunto de chegada. E isso não pode acontecer porque, se você lembrar da definição formal de função, ou seja, todo elemento no domínio da definição da função precisa estar associado a um elemento no contradomínio. Então, portanto, nesse caso, esse diagrama não representa uma função. Vamos lá verificar esse segundo aqui. Mesma coisa, 0 faz corresponder ao menos 1, 1 também faz corresponder ao menos 1, o 2 faz corresponder ao 6 e o 3 faz corresponder simultaneamente ao 4 e ao 8. Ora, dois elementos do conjunto de partida, ou do domínio da definição da função, podem estar sem problema nenhum associados a um único elemento do conjunto de chegada. Porque a definição planteia aqui. Cada elemento do conjunto de partida, ou domínio, está associado a um único elemento do conjunto de chegada. E isso está acontecendo aqui sem problema nenhum. Mesmo que dois elementos diferentes do conjunto de partida estejam associados a um único elemento do conjunto de chegada. Então isso não tem nenhum problema com a definição. Mesma coisa aqui para o 2. O 2 está associado ao 6, sem problema nenhum. Porém aqui, ó, o 3, que é o um elemento do conjunto de partida, ele está associado a dois elementos diferentes, distintos, no conjunto de chegada. E isso não pode acontecer. Por quê? Na definição, para cada elemento do domínio da definição da função, precisa estar associado esse elemento a um único elemento do contradomínio. E isso não está acontecendo aqui. Então, portanto, esse segundo diagrama também não representa uma função. Correto? E esse terceiro caso aqui, observe que o elemento aqui, 1, está associado a menos 2 e o 3 também está associado a menos 2. O que acontecia aqui, né? Para o caso de 0 e 1, associado a um único elemento, não tem problema nenhum. E ainda o elemento 5 aqui, ó, no conjunto de partida, ele está associado a 0. Observem que a diferença desse primeiro exemplo, todos os elementos do conjunto de partida estão associados a algum elemento do conjunto de chegada. E não tem problema nenhum que esse elemento aqui no conjunto de chegada esteja isolado. O que não pode acontecer é ficar um elemento isolado no conjunto de partida. Então, portanto, nesse caso, se temos um exemplo de uma função. E finalmente, nesse exemplo, para esse caso, o que acontece? Observe que, em forma similar, todo elemento do conjunto de partida está associado a um único elemento do conjunto de chegada. Mesmo ficando isolado esse elemento 5, sem estar associado a nenhum elemento do domínio da definição da função, podemos concluir que esta representação diagramática também corresponde a uma função. Vamos passar a outro exemplo? Sejam dois conjuntos. O conjunto A representado por menos 1, 0, 2, 3 e 5, e o conjunto B contendo os elementos menos 2, 1, 0, 4, 9, 25 e 2020. Considere a função f definida em A, de A em B, dada por f em x como sendo x ao quadrado. Ou seja, uma função que a cada elemento, a cada número, ele retorna o número elevado ao quadrado. Certinho? Determine, item A, o domínio da função f. Olha, o domínio da função f é o conjunto da partida. Então, de cara, o domínio da função f é o próprio conjunto A, formado pelos elementos menos 1, 0, 2, 3 e 5. Na literatura, né, é costume utilizar essa notação, D em F, entre parênteses, ou ainda dom de F, certo? Então pronto, domínio sendo o próprio conjunto A, que é o conjunto de partida. E o contradomínio da função F?
Exatamente. O contradomínio da função f seria de conjunto da chegada, ou seja, o conjunto B. Portanto, o contradomínio aqui seria o conjunto B. Muitas vezes, a notação para contradomínio denotada dessa forma. Combinado? Então, temos o domínio e temos o contradomínio. Quem seria a imagem da função? No caso do conjunto imagem da função f, é importante entender que o conjunto imagem representa todos os elementos do contradomínio, B no caso, que estão associados com elementos do conjunto A. Vamos tentar representar esses dois conjuntos em forma diagramática para explorar mais facilmente este item. Então, suponha que você tem aqui o conjunto A representado e por aqui temos o conjunto B. Quais elementos estão no conjunto A? Então vamos lá, temos -1, temos 0, 2, 3 e 5. E no conjunto B temos quem? Temos -2, temos 1, 0, 4, 9, 25 e 2020. Observe que nesse caso, a relação, nesse caso, a função definida entre esses dois conjuntos, A e B, é uma função que ela é definida como sendo o número de entrada, ou seja, o x, o elemento do domínio, elevado ao quadrado. Ou seja, aqui, por exemplo, se a gente pegar -1, um conjunto de partida do domínio, e elevar ao quadrado, retorna qual número? -1 ao quadrado é 1, precisamente. -1 ao quadrado é 1. Então, esse -1 está associado a um conjunto de chegada. 0 elevado ao quadrado é exato. 0 elevado ao quadrado é 0. Então, temos esta associação aqui. 2 elevado ao quadrado, 4, muito bem. 3 elevado ao quadrado, 9. 5 elevado ao quadrado, 25. Perfeito. Observe que os elementos em B que estão associados a um elemento em A são precisamente 0, 1, 4, 9 e 25. Ou seja, ficaram de fora quem? -2 e 20. Ora, precisamente os elementos do contradomínio que estão associados com elementos de A são aqueles que formam parte do conjunto imagem. Ou seja, nesse caso, o conjunto imagem é conformado por estes elementos. Ou seja, a imagem, que é uma notação também reservada para uma função, é representada pelo conjunto formado pelos pontos 1, 0, 4, 9, 25. Bom, de forma ordenada aqui, 0, 1, 4, 9 e 25. E pronto, com isto damos resposta a esse item C. Destacando o seguinte detalhe. A imagem, observe, que é formada por esses elementos. Porém, ficaram de fora, no conjunto B, o -2 e o 2020. Nesse caso, uma observação importante precisa ser destacada, e é a seguinte. A imagem de uma função é sempre um subconjunto do contradomínio da função. Observe que nesse caso, o contradomínio da função é precisamente o conjunto B. E é o que está acontecendo aqui. A imagem da função f é definida por esses valores, 0, 1, 4, 9 e 25, porém ficaram de fora o -2 e o 2020, que fazem parte do contradomínio. Ou seja, fazem parte do contradomínio, porém não fazem parte do conjunto imagem. Certo? Então, esses aqui foram alguns exemplos preliminares sobre noção intuitiva e definição formal de funções. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, pode deixar aquele curtir, se inscreva no canal se quiser ficar por dentro das novidades. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!